Olá, eu sou Vanessa Luz e vamos aqui seguir com este livro, com esta leitura que tem causado uma expansão, uma disrupção, algo diferente para quem está acompanhando aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, acompanhe. Gostando, inscreva-se, comente e vamos fazer esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. Então vamos lá. Amor, self e plenitude. Com certeza, o amor é o arquétipo mais onipresente e almejado. Mas será o mais fundamental, o mais importante? Na verdade, os arquétipos fundamentais que contribuem para o nosso reino da consciência são três. O primeiro é o amor, o segundo é o self, o terceiro é a plenitude. O amor é o mais atraente e a maioria das pessoas vê desde cedo a necessidade de investigá-lo. Mas, à medida que crescemos psicologicamente, começamos a ver a importância do arquétipo do self. Quando ficamos psicologicamente mais maduros, defrontamos-nos com as limitações do self ou do ego e começamos a nos perguntar se podemos ir além dessas limitações. Mesmo que ainda não estejamos interessados em coisas como a iluminação, no sentido das tradições espirituais, começamos a fazer perguntas básicas sobre o potencial humano. Começamos a explorar a possibilidade de expandir nossos horizontes. Mais ou menos no mesmo período, ficamos cientes do arquétipo da plenitude. Quando você não está pleno, quando está doente, por exemplo, pode olhar para a doença como uma espécie de sofrimento, como uma inconveniência. Então, vai ao médico e pede a ele que o cure. O médico pode prescrever alguns comprimidos ou tentar outra solução rápida, mas é tudo. Em algum ponto do seu processo de amadurecimento, porém, você vai começar a perceber que estar curado não é a mesma coisa que ter saúde. Curar a doença não fará necessariamente que você se sinta bem. Nesse ponto, você pode se interessar pela saúde como plenitude integral. A saúde vista não apenas como a ausência do sofrimento, mas como a otimização do bem-estar. Então, você estará pronto para explorar o arquétipo da plenitude. Se o amor, o self e a plenitude são arquétipos fundamentais, cruciais, por que não representam um papel maior em nossa experiência? Na história recente, parece que deixamos de lado a importância desses arquétipos, primeiro por conta de uma visão de mundo religiosa que interpretou falsamente o arquétipo da plenitude. As religiões tendem a dividir o mundo em espiritual e material, justamente o oposto da falácia materialista. Ignoram nosso bem-estar exterior em prol do nosso bem-estar interior. Os materialistas escolhem a representação material da abundância. Os espiritualistas escolhem a representação espiritual da abundância. Nenhum reconhece a plenitude. A visão de mundo espiritual tem nos guiado há milhares de anos, e algum bem resultou disso. No entanto, há 400 anos, quando a ciência moderna entrou em cena, fizemos um acordo holístico. Sob o nome de filosofia do modernismo, valorizamos tanto a matéria como a mente, a espiritualidade e o materialismo, combinando-os numa visão de mundo dualista, que manteve separadas a mente e a matéria. Essa visão de mundo nos proporcionou instituições como democracia, capitalismo e educação liberal, e teve um impacto imenso sobre o desenvolvimento da civilização humana. Com efeito, a visão de mundo quântica nada é senão uma forma integrada de modernismo. Algumas pessoas chamam-na de modernismo transcendente ou transmodernismo. Essa visão de mundo integra
dentro da consciência a dualidade mente e matéria do modernismo. Infelizmente, em vez de ir diretamente do modernismo para a visão de mundo quântica, saímos da rota e entramos no materialismo científico, um erro infeliz para a humanidade. O filme recente O Lobo de Wall Street baseia-se na história real de um corretor de investimentos chamado Jordan Belfort, que começou a vida muito pobre. Graças a algumas mutretas, ele ficou bastante rico. No final, porém, foi processado pelo FBI e preso. Após passar um tempo na cadeia, ele se tornou professor de autocrescimento e cura. Porém, mesmo quando estava fazendo muitas coisas erradas, Belfort tinha brilho, tinha bons instintos básicos em seu íntimo e precisava apenas do sofrimento como catalisador para despertá-lo para o arquétipo da bondade. Quando criamos o mal em nossa vida, ele geralmente proporciona o trampolim para uma transição muito difícil, algo que nos causa confusão. Essa é a beleza da vida. Não podemos dizer que haja qualquer coisa totalmente sem sentido na vida. Ela sempre tem algum sentido, pois sempre tem a capacidade de nos ensinar alguma coisa. Se estivermos abertos, podemos aprender com as experiências negativas que o materialismo científico nos proporcionou, usando-as como trampolim para explorações realmente satisfatórias e inovadoras dos arquétipos. Capítulo 7. O ego e o self quântico. O self que experimentamos habitualmente chama-se ego. A consciência que consegue ficar presa ao cérebro, hierarquicamente entrelaçado na forma do self, não é o ego, pois não tem memória, nem condicionamento, nem personalidade. A personalidade do ego, por outro lado, é fruto de condicionamento. Mas como o condicionamento entra na visão quântica do self? A experiência do ego-self dá-se em dois estágios. O primeiro é o resultado do colapso da hierarquia entrelaçada, como expliquei antes. É a esse que damos o nome de self quântico. Se apenas um colapso ou escolha estivesse de acontecer, seria a extensão do self. Mas sempre que surge um estímulo e ocorre uma nova resposta, o cérebro gera uma memória do evento. E sempre que o estímulo se repete, a consciência reage não apenas ao estímulo primário, a resposta do self quântico, como também às respostas secundárias armazenadas na memória. É esse reflexo cumulativo de eventos no espelho da memória que produz o condicionamento. O self dessa resposta condicionada é o ego. Antes que se dê o condicionamento, o sujeito que experimenta o mundo, ou self, é unitivo, um sujeito para todos. Podemos também chamá-lo de cósmico. A experiência nesse nível de self é muito especial. Sentimos-nos um com tudo. Vemos coisas novas sempre que vamos a lugares diferentes, mas talvez não sintamos nada de especial ao vermos uma nova cachoeira ou um novo rio. É que já vimos cachoeiras e rios antes, e nossa mente ficou saturada. Se alguém nunca viu uma cachoeira, a experiência pode ser espetacular. Mesmo assim, algumas pessoas podem deixar escapar a imediação da experiência, pois sua mente fica ocupada comparando a cachoeira com experiências passadas similares ou com a ideia que tinham do que seria a experiência. É por isso que poetas e místicos nos incentivam a nos concentrarmos no presente, a ver tudo como se fosse a primeira vez, a experimentar sem o fardo das lembranças passadas e das projeções futuras. Quando fazemos isso, operamos a partir do self quântico. Em contraste, as reações do ego são reações saturadas,
nas quais nos sentimos separados. Nas reações do ego, perdemos aquela qualidade extrema, extramundana de unidade, de não separação. Além disso, há outras diferenças entre o ego e o self quântico. As experiências do self quântico não têm ascendência, não contêm um traço identificador de memórias prévias. Logo, essas experiências têm a mesma espontaneidade viva para todos. É por isso que o self quântico pode ser chamado de self cósmico. A identificação com o padrão condicionado das respostas a estímulos, hábitos de caráter e as lembranças de reações passadas conferem às experiências do ego self uma aparente individualidade local. Noutras palavras, a experiência do ego são diferentes para cada um de nós. Mas o condicionamento não define completamente o ego. No ego, temos também a capacidade de nos manter conscientes sobre nossas próprias experiências passadas. Usando essa capacidade, reconstruímos nossas memórias de modo a nos servirem em diversas situações. Noutras palavras, criamos máscaras ou personalidades para nós mesmos. Em algum ponto do processo, tornamo-nos o mais importante de todos os programas diferentes que operamos para nosso funcionamento. Tornamo-nos uma hierarquia simples e experimentamos isso como uma função de nossa própria unicidade e importância. Quando operamos a partir do ego, nossos padrões individuais de condicionamento, nossas experiências, que são previsíveis, adquirem a aparência de continuidade causal. Em contraste, a experiência do self quântico é bem descontínua. Ademais, nossa individualidade física é tanto estrutural quanto funcional. Mas nossas individualidades, vital e mental, são sutis. São puramente o resultado de condicionamentos e, portanto, são puramente funcionais. Somos todos potencialmente capazes de acessar todas as possibilidades dos mundos vital e mental. Como adultos, porém, geralmente não o fazemos. Por um motivo, não temos tempo suficiente. Em vez disso, identificamos-nos com um conjunto condicionado de padrões aprendidos com os quais exploramos os mundos vital e mental. Damos a esses padrões funcionais individuais os nomes corpo vital e corpo mental, respectivamente. A identidade consciente que experimentamos com nossos corpos físico, vital e mental, junto com suas memórias de conteúdo correlacionadas, é o que contém o nosso ego. Limites e risco. Depois de nos identificarmos com o ego, tornamo-nos determinados e previsíveis. Se é assim, como podemos ser livres? Como podemos nos transformar? Como podemos escapar do jugo do ego? A ciência do condicionamento revela que, à medida que a consciência se identifica mais e mais com o ego, há uma perda equivalente de liberdade. No limite infinito do condicionamento, essa perda de liberdade seria absoluta. Nesse estágio, a única escolha que nos resta, em termos metafóricos, é entre alternativas condicionadas. Essa não é a verdadeira liberdade. Num mundo de condicionamento infinito, quem manda é o beavorismo. É o chamado limite de correspondência, em que qualquer nova ciência prevê os mesmos resultados que a ciência antiga. Essa é uma característica paradoxal de qualquer paradigma novo. Se o paradigma estiver correto, tem de haver um limite de correspondência. Portanto, em algumas condições limitadoras, o novo paradigma deve se comportar aproximadamente como o velho. Mas nunca chegamos tão longe no caminho do condicionamento. Não vivemos tanto tempo. Mesmo em nosso ego self,
mantemos certa liberdade. E um aspecto muito importante da liberdade que mantemos é a liberdade de dizer não ao condicionamento. E com isso, podemos ser criativos de vez em quando. Essa é a essência da tomada de riscos. A tomada de riscos é libertadora, porque, de certo modo, é o self quântico operando dentro de você. Por isso, nunca devemos ter medo do risco. E há dados experimentais a apoiar o que estou dizendo. Na década de 1960, os neurofisiologistas descobriram o potencial relacionado a eventos P300, que sugeria nossa natureza condicionada. Suponha, como demonstração de seu livre-arbítrio, que você declare a liberdade de erguer o braço direito e comece a fazê-lo. Uma máquina de EEG ligada a seu cérebro, por meio de eletrodos, vai gerar uma onda P300 que permite ao neurofisiologista prever que você vai levantar o braço. Logo, ações de livre-arbítrio que podem ser previstas não são exemplos de liberdade real. Será que os behavioristas estão certos ao afirmar que não existe livre-arbítrio para o ego self? Será que os místicos estão certos quando dizem que o único livre-arbítrio é a vontade de Deus, a qual devemos nos submeter? Isso gera outro paradoxo. Como podemos nos submeter à vontade de Deus se não temos a liberdade de fazê-lo? O neurologista Benjamin Libet fez um experimento que resgata um mínimo de livre-arbítrio, até mesmo para o ego self. Libet pediu que seus sujeitos parassem de levantar os braços assim que percebessem a intenção de levantá-los. Ele conseguiu identificar uma lacuna de 200 milissegundos entre os dois eventos, entre o pensamento e a ação. Ele ainda poderia prever que o braço seria levantado por causa da onda P300, mas, na maioria dos casos, os sujeitos de Libet puderam resistir e não levantaram os braços, demonstrando que ainda preservavam o livre-arbítrio para dizer não à ação condicionada de levantar o braço. Quando compartilhei essa informação sobre os dados de Libet com um amigo, ele disse que ficou contente em saber, mesmo em seu ego, que tinha o livre-arbítrio para dizer não ao condicionamento, pois antes ele fumava. Quando tentou parar, quando apareceram todos os avisos de saúde e proibiram fumar em lugares públicos, ele descobriu que conseguia interromper a tendência a acender um cigarro, mas nunca por muito tempo. Passaram-se anos até ele, até que ele reduzisse o fumo a níveis socialmente aceitáveis, mantendo um conforto interior. E ainda tenho a tendência a acender um cigarro de vez em quando, disse-me. Se temos o livre-arbítrio para dizer não ao condicionamento, por que é tão difícil largar um vício? Meu amigo lembrou algo importante, algo que nos levará ao tema da criatividade e da formação da intenção. Na verdade, a ciência da manifestação como um todo, no próximo capítulo. Vou encerrar este capítulo com um exemplo de ação do self quântico e um da ação do self ego. Mais uma vez, quem conta a história é o Zen. Dois monges estavam prestes a atravessar um rio enlameado. Embora a correnteza estivesse deixando o rio sujo, ele não era muito profundo e podia ser atravessado em pé. Nesse momento, aparece uma jovem trajando um belo kimono, que chegava até seus tornozelos. Naturalmente, a jovem estava hesitante em entrar no rio, pois sua roupa se arruinaria. Um dos monges pediu licença para carregá-lo. Ela concordou. Ele atravessou o rio e colocou-a no chão. A jovem agradeceu e seguiu seu caminho. Pouco depois, o outro monge chegou até onde estava o primeiro e ambos continuaram a andar.
Cerca de uma hora depois, o segundo monge disse: Irmão, você fez algo muito errado antes, como sabe. Nós, monges, não devemos tocar em mulheres, muito menos carregá-las durante o tempo que você levou para atravessar o rio. Foram 5 minutos e você a segurou bem próximo. O primeiro monge disse: Irmão, eu a carreguei por 5 minutos, mas você ainda a está carregando. O primeiro monge fez um ato de bondade, respondendo à intuição que a jovem precisava de ajuda. Quando respondemos à nossa intuição, agimos a partir do self quântico. O segundo monge estava pensando com o self-ego, condicionado com a mente julgadora. Por isso sofreu. Ficamos aqui encerrando mais um capítulo. E se você gostou desse trecho, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas, com seus amigos, com pessoas que têm esse pensamento de expandir a mente. Eu sou Vanessa Luz e vejo você na próxima leitura.